estamos no início do outono. Essa época é uma época que há um grande aumento dos casos de doenças infecto-contagiosas de transmissão respiratória. Doenças essas que têm uma proteção, a vacinação. Então, eu chamei a doutora Jéssica Ramos, que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês, e o Dr. Ricardo Fonseca, pediatra do Hospital Sírio-Libanês, para falarmos a respeito. Obrigado pela presença, gente. Imunizar os adultos com vacinas que inibem, evitam a transmissão de doença infecto-contagiosa de transmissão respiratória. Fale um pouco, por favor. É muito importante esse lembrete, Dr. Salim. E além das coisas já conhecidas, né, de alimentação, de controle dos seus problemas de saúde, da sua pressão, do diabetes, de se alimentar bem, de dormir bem, a única coisa que comprovadamente melhora a nossa imunidade é tomar vacina. Infelizmente, as vacinas elas são específicas para alguns patógenos, então a gente não consegue se proteger com uma só para todas as infecções, mas a gente tem boas vacinas disponíveis e que nessa época do ano são fundamentais. Eu gostaria de ressaltar a vacina contra o vírus influenza, que é chamado vírus da gripe, que é uma vacina que no nosso país está disponível há mais de 20 anos. É uma vacina que ela é segura, ela é feita com um pedaço do vírus, com vírus morto, então não tem risco nenhum da gente contrair a infecção e ela protege contra internação, contra a morte causada pelo vírus da gripe. Mas é importante lembrar que a gente não adianta tomar quando o vírus já está circulando, porque o nosso corpo precisa ali de 2 a 3 semanas para ter uma produção efetiva de anticorpos. Uma outra vacina também que segue sendo fundamental é a vacina contra o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Então a gente precisa pelo menos uma vez ao ano e, se possível, nessa época agora, início do outono, também atualizar a carteirinha. Então quem já faz tempo, 2 anos que não toma a vacina contra a Covid, por favor, atualize. E para alguns grupos de pessoas adultas, acima dos 60, 65 anos ou até mesmo abaixo disso, mas que tenham problemas de saúde como doenças cardíacas, diabetes, doenças pulmonares, enfisema, essas pessoas também têm risco maior de uma internação, de uma pneumonia quando pegam esses vírus e também devem procurar o centro de imunizações, o posto de saúde perto de casa para se proteger contra esses 2 vírus. Tem uma peculiaridade, nos últimos 2 anos a gente tem disponível uma vacina um pouco mais eficaz para idosos, é uma vacina chamada Efluelda, que ela contém mais partes do vírus dentro dela e que ela melhora ainda mais a resposta do corpo ao vírus da gripe. Então fica essa sugestão também para quem tiver acesso para procurar esse outro tipo de vacina contra o vírus da gripe. Então, agora falando em crianças, o que fazer nessa época? Bom, as crianças, particularmente nesse período de outono, sofrem bastante com as infecções respiratórias, né? São as gripes, as bronquiolites, os resfriados. Principalmente as crianças abaixo dos 2 anos de idade. Importante que as famílias tenham cuidado, evitar contato com pessoas doentes, né? E manter a carteirinha de vacinação das crianças sempre atualizada. As crianças também devem receber a vacina da gripe, né? Que é feita a partir dos 6 meses de idade. E lembrar que crianças até os 9 anos que vão receber essa vacina pela primeira vez devem receber 2 doses da vacina. Se ela já foi vacinada nos outros anos, ela só precisa receber 1 dose da vacina anual. É importante também lembrar que a carteirinha de vacinação da criança tem que estar atualizada, como a Jéssica falou bem, em relação ao Covid e principalmente em relação a outras doenças como o sarampo, que a gente tem visto voltar nos Estados Unidos e na Europa e nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Para vocês dois, começando pela Jéssica, uma novidade praticamente, que é o vírus sincicial respiratório. Fale um pouquinho. Perfeito. Esse vírus, Dr. Salim, ele é muito conhecido dos pediatras, né? Acho que a população que historicamente sempre sofreu com a bronquiolite causada pelo vírus sincicial foram os pequenos. E aí, para tentar mitigar o sofrimento dos pequenos, a vacina foi desenvolvida para imunizar gestantes que pudessem já passar o anticorpo para o recém-nascido. Mas a gente percebeu que com as técnicas para diagnóstico de quadros respiratórios, hoje em dia a gente não fala mais virose, né? O paciente tem a oportunidade de fazer aquele teste no nariz, está disponível nas farmácias, saber se ele tem Covid, a gente tem, além de vacina, tratamento, saber se ele tem influenza e além de vacina, a
a gente também tem tratamento, a gente começou a ter mais diagnóstico dos outros quadros virais, painéis moleculares, testes mais comuns, e aí apareceu o problema do vírus sincicial também no adulto e no idoso. Então a gente brinca, né, que o idoso que tem contato com seu netinho, que está indo para a creche, está indo para a escola, ele sofre essa pressão dos vírus respiratórios mais uma vez. E aí foram aprovadas 2 vacinas para pessoas acima de 60 anos, é dose única, então vale muito a pena, é uma dose intramuscular, de uma vacina segura, feita de uma proteína do vírus, não tem risco de ficar doente tomando a vacina e que protege também contra internação e contra óbito causado por pneumonia viral por esse outro tipo, que é o vírus sincicial respiratório. Agora, o ganho enorme foi com o advento dessa vacina para gestantes e outras estratégias para as crianças, né, Ricardo? Hoje, as gestantes, no período gestacional de 24 a 36 semanas, já podem receber a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Inclusive, essa vacina já foi aprovada para o PNI, ainda não está disponível, mas já foi aprovada. Isso faz com que haja uma proteção das crianças pequenas para o vírus sincicial respiratório. Para as crianças, também temos uma novidade, que é o anticorpo monoclonal, que chama Nirsevimab, e aí um pouco diferente da vacina, ele é um anticorpo. Na vacina a gente usa, como a Jéssica falou, um fragmento do vírus, ou vírus inativado ou morto, para que o próprio indivíduo produza anticorpos contra aquela doença. Esse já é o anticorpo pronto contra o vírus sincicial respiratório, e ele tem algumas indicações que são absolutas, em crianças até os 2 anos de idade, crianças prematuras, cardiopatas, pneumopatas, que tenham algum problema imunológico, devem receber esse anticorpo. As crianças na primeira sazonalidade, vamos dizer assim, abaixo de 1 ano de idade, que vão enfrentar essa época de outono, de março a junho, elas também podem receber esse anticorpo, e a sugestão é que as famílias conversem com seus médicos, com seus pediatras, para saber se há indicação delas fazerem essa medicação. Em princípio, as mães podem se proteger durante a gestação, e também existe essa proteção adicional que a família pode fazer do anticorpo para as crianças pequenas. Para vocês dois, eu realmente me entristece muito quando eu vejo casos de sarampo, poliomielite, enfim, de um escape da proteção da nossa população em relação às vacinas. Hoje se criou um mito negativo sobre vacinas. O que deveremos fazer para tirar essa porcaria desse mito maluco sobre vacinação? Começar dos adultos, que acho que é um pouquinho mais fácil, né? Acho que esse interesse das pessoas por temas de saúde, por nos assistirem aqui, é louvável. Mas lembrar, né, doutor Salim, que na internet ela não tem filtro. Então tem muita coisa verdadeira e tem muita coisa não comprovada. E vocês podem acreditar que todas essas vacinas, elas passam por testes rigorosíssimos, por várias fases de pesquisa, por inúmeras agências governamentais, América do Norte, Europa, aqui a nossa agência de vigilância sanitária, Anvisa, do Brasil. Então esses testes, eles permanecem depois da comercialização, da entrada dessas vacinas no posto de saúde, nas clínicas. Então existe uma vigilância e com certeza o benefício supera em muitas vezes um eventual risco de qualquer medicamento, de qualquer intervenção que a gente faça em saúde. Então a gente considera que é uma medida eficaz e segura e que todo mundo deve incorporar no seu cuidado de saúde, fazer essas imunizações. Como a Jéssica falou, é uma empreitada, né, de todos os médicos, deve ser uma empreitada de todos os médicos conversar e conscientizar os seus pacientes sobre a necessidade de vacinação. Nós temos um Programa Nacional de Imunizações consolidado, extremamente confiável, é um dos mais completos do mundo e que não pode ser mal utilizado, né? A gente tem isso de bom no nosso país, a gente tem que usar. Para complementar o PNI, nós temos as vacinas da rede privada, né, que são feitas nas clínicas e nos consultórios, nos hospitais, às vezes até nas drogarias. Então é importante que as pessoas fiquem atentas às novidades, conversem com seus médicos. Hoje a gente tem campanhas não só nos consultórios, mas também nas escolas. O Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Imunizações e a Sociedade Brasileira de Pediatria, tem uma campanha forte nas escolas. Hoje, nas escolas públicas, se exige a carteira de vacinação completa dos alunos para que eles possam frequentar as aulas, e as escolas particulares também estão adotando essa medida. É importante para que a gente possa manter a coletividade segura.
Posso complementar, doutor Salim? Acho que isso que o Ricardo trouxe é muito importante, porque às vezes a gente vê uma queda nas taxas de cobertura vacinal e coloca somente na conta do medo, do receio. E uma parte disso, alguns pesquisadores mostraram que foi uma piora no acesso à vacina. Então, um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro, ele não consegue levar o filho para vacinar porque o posto de saúde só abria durante o horário comercial. Então, essas campanhas de abrir o posto de saúde para vacinar aos sábados, de levar a vacina nas escolas, isso também busca facilitar o acesso à vacina, que muitas vezes estava difícil, não por um medo do familiar, um medo do pai e da mãe, mas sim por impossibilidade de levar o menor para ser vacinado. Jéssica e Ricardo, nada mais do que, por favor, vamos nos vacinar. Muito obrigado, Jéssica, e muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Que agradeço.